É um privilégio muito grande para mim conversar com você sobre a pregação eficaz. Para mim, a pregação eficaz é aquela em que o obreiro sabe o que vai dizer, porque se preparou com sua vida e cuja vida é uma ilustração daquilo que ele vai dizer e cuja comunicação consegue transmitir aquilo do preparo, aquilo que ele quer dizer. É isso para mim a pregação eficaz hoje. E quando falo em comunicação, naturalmente, porque dentre todas as áreas ou responsabilidades do pastor, uma delas, das mais importantes, é a da pregação. Assim, o pastor é aquele que entende na pregação o seu grande momento de transmitir de forma coerente, completa, dinâmica, absoluta, eficaz, a verdade de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo foi muito feliz. Ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele sabia que tinha algo para pregar. Naturalmente que ele trabalhou ao longo da sua vida como homem inteligente, o como. E os textos dele são uma ilustração para nós da sua habilidade em trabalhar o como. Outra vez eu vou entender isso da palavra de Deus quando eu vejo a grande comissão, não é? Portanto, ide fazer discípulos, não é? Mas ide pregando o Evangelho a toda a criatura. O pregador, para ter um sermão eficaz, há de ser um homem preparado. E esse preparo, em especial, dá-se também na comunicação. Imagine, senhores, se nós temos alguém que tem muito conhecimento, extrema bagagem intelectual, acadêmica, mas não tem métodos de comunicação. Ele prejudicou aquilo que tinha para dizer. Imagine se alguém tem muita comunicação, mas não tem conteúdo. Ele será alguém para brincar, e as pessoas sairão ainda mais vazias do que chegaram quando foram para o ouvir. Assim, a pregação é o ato de comunicar. A pregação eficaz é aquela que respeita o ato de comunicar. Comunicar é o ato de compartilhar. Assim, a pregação é o compartilhar. De quê? Das verdades de Deus, das boas novas da sua palavra. Agora, é óbvio que isso envolve um processo. Seja um processo mental, há um compromisso sério, inteligente desse homem feito à imagem e semelhança de Deus, inteligente, e também um compromisso emocional, isto é, alguém marcado por esse Deus que vai transmitir, não profissionalmente, não tecnicamente tão só, não somente hábil em retórica, mas alguém que vai transmitir as coisas que crê e que vive, compartilhando a outros que também precisam crer e ouvir. Assim eu diria que a comunicação envolve esse processo e ao mesmo tempo objetiva produzir ouvintes, homens e mulheres que estão firmes para mudarem sua atitude para com a vida, seu comportamento. Aliás, é bom lembrar que toda vez que nós pregamos em Velho Testamento e Novo Testamento, estamos transmitindo verdades que mudam, que transmutam, que trabalham comportamento. A Bíblia é, de alguma forma, um livro que trabalha a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança de critério. E a pregação é o grande momento do homem de Deus de fazê-la eficaz, levando homens a conhecerem a bênção de Deus em suas vidas. Sabe que comunicação é via de mão dupla. Então não adianta somente dizer, já disse. Alguns pais são muito infelizes, porque eles dizem assim, já falei para os meus filhos, mas eles não comunicaram. Eles precisam sentir se houve retorno. O pregador é alguém que tem o auditório em suas mãos. Ele percebe se alguém está dormindo, se estão juntos, se não pestanejam, se não batem as pálpebras. Tal o compromisso, tal a avidez em beber aquilo, que compreendem que esse homem de Deus tem trazido da parte de Deus para a sua vida. Deus me tem dado o privilégio de pregar em tantos lugares, no Brasil e fora do Brasil também. E ao longo desses 20 anos de pregação, eu tenho vivido a máxima da pregação do Philip Brooks. Foi ele que disse: a comunicação é a verdade de Deus transmitida aos homens através do homem. Ou literalmente, a comunicação da verdade de Deus por o homem aos homens. E aí você tem sempre dois elementos quando você prega de forma eficaz. O primeiro, a verdade. Insofismável, indubitável, é verdade. Portanto, há de ser uma palavra estribada na palavra de Deus, para que haja verdade, haja o crer na verdade.
A palavra de Deus exposta de forma séria, exegeticamente, expositivamente, homileticamente, é alguma coisa, objeto de credibilidade, é algo crível. E a segunda coisa é o homem, a sua personalidade. Nós somos, com certeza, esse misto de tudo que nós adquirimos ao longo da vida. Assim, a personalidade como organização integral das qualidades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, sociais. Esse conjunto faz o homem que você é e que vai pregar agora, como ser humano e personalidade, a verdade de Deus aos outros homens. Assim, essas duas coisas são inseparáveis, absolutamente inseparáveis. Se são inseparáveis, imagine, por exemplo, alguém pregando sobre o amor de Deus, sem uma expressão facial agradável, sem um riso à face, sem um gosto que faz o rosto avermelhado, tal a emoção de saber que foi objeto dessa graça que manifesta-se através do amor. Mas se o pregador é tremendo em pregar o amor, mas extremamente sisudo, extremamente irado, o auditório vai sair sem ter entendido esse amor. Vai pensar num Deus legalista e não na bênção bíblica do que é o amor de Deus. Imaginem um pregador que sabe que pode pregar sobre o perdão de Deus. De repente, ele é tão duro, é tão incisivo, ele treme o queixo, ele enrijece os músculos da face. Termina o auditório saindo ainda mais debaixo de sentimento de culpa e ainda em dúvida sobre, será que esse pregador experimentou mesmo o perdão de Deus? Imagine um pregador que vai pregar sobre a fé em Deus, numa época tão difícil como esta que nós vivemos, como crer em Deus. E se ele não tem como compartilhar que Deus o ouve, que Deus responde, que vale a pena esperar nesse Deus, é possível que seu auditório saia tendo ouvido sobre fé, mas até duvidando da própria fé do pregador, tão fragilizado, tão tenso, tão nervoso, tão instável em sua exposição sobre a fé. Então nós não podemos pregar uma coisa e comunicar outra coisa. Agora, a pregação eficaz é aquela que é baseada na verdade de Deus, comunicada de forma séria, hoje. Que hoje? Senhores e senhoras, por favor, entendo que nós vivemos uma época extremamente atípica. Você e eu precisamos pregar extremamente conscientes do mundo em que vivemos, das tendências deste mundo. Vivemos num mundo hoje cuja tendência, por exemplo, é o isolacionismo. O homem quer ser só. Não é a solidão de ser só, mas é a solidão da intenção de ser só. É a solidão intencional. Que pregação é esta para esse homem? Ela será eficaz se eu estou falando respeitando o contexto emocional e existencial da solidão, uma das grandes marcas existenciais desse final de século. Imagine, por exemplo, o homem como final de século marcado pelo esoterismo. E você vai pregar simplesmente porque preparou uma bonita mensagem? Não. Você vai entender essa tendência, vai ler sobre esoterismo, a fenomenologia de final de século, esotérica, espiritualista, e agora trará uma mensagem a esse coração com base bíblica. Essa mensagem será eficaz, porque ela contempla alguém concreto do outro lado que precisou ouvi-la para vencer o drama e o medo desse fenomenologismo de final de século que é o esoterismo. Mas, como que paradoxalmente, não somente é tendência o esoterismo, mas também hoje é tendência o secularismo. Como trabalhar isto? Ora, se você está sabendo das tendências, e tendências são coisas sérias. Tendências são diferentes, por exemplo, de modismos. No modismo, as coisas surgem, tudo muda, mas tudo rapidamente desaparece. A tendência, as coisas surgem, levam um tempo para ficar, e vão mostrando que é por aqui que as coisas vão rumar. Logo, você e eu teremos condições de trazer a palavra de Deus ao problema materialista, ao problema existencialista, ao drama do homem secularizado nesse tempo em que, pior que o ateísmo de dizer sistematicamente, filosoficamente, que Deus não existe, é o ateísmo de dar as costas para Deus, vivendo como se Deus não existisse. Se você quer um sermão eficaz, terá de contemplar essa verdade das tendências desse tempo, de tal forma que a palavra de Deus se aplique à necessidade do coração, do seu ouvinte, daquele a quem você dirige essa palavra. Portanto, comunicar a palavra. Comunicar
com intrepidez, com valor, com segurança, com garbo, sem precisar ser filósofo. O homem que hoje quer ouvir a palavra de Deus não está preocupado se os pregadores serão filósofos ou defenderão teses de sociologia ou postulações psicológicas. Querem saber se eles conhecem a palavra e têm alimento na palavra para as suas vidas e para os seus corações. Logo, palavra e a comunicação coerente, espiritual e espirituosa. E eu e você veremos as grandes diferenças. Eu termino com a palavra de Billy Graham. Ele disse: quando você quiser ver o mundo mudado e sua igreja mudada e uma influência eficaz com a palavra na vida dos homens, não critique quem não faz. Faça a roda no chão, ponha-se no meio dela e diga: Deus, começa essa obra de mudanças aqui, a começar pela minha vida. Amém.